Deixa eu te fazer uma pergunta, que parece meio besta, mas eu preciso perguntar pra você. Será que máquinas podem pensar, tipo, de verdade mesmo, ter raciocínio, ter decisões, tirar dúvidas? Lá em 1950, um cara chamado Alan Turing, que para muita gente era o pai da computação moderna, lançou esses questionamentos de um jeito bem direto. Ele queria saber se dava para máquinas pensarem como um ser humano. E ele criou basicamente um teste, que talvez vocês não conheçam ainda, que até hoje carrega o nome do teste de Turing. Vocês conhecem com certeza por esse nome. A lógica era simples, pessoal. Você coloca uma pessoa para conversar sem saber se do outro lado tem um humano ou uma máquina. Se essa pessoa não conseguir diferenciar isso, então talvez a máquina tenha alcançado um nível de inteligência parecido com o nosso. Simples, mas revolucionário. Porque a ideia de uma máquina pensar, principalmente naquela época, era coisa assim, tipo de ficção científica. Mas isso abriu um caminho gigantesco. A IA, no fundo, é um campo da ciência, da computação, que tenta realmente criar sistemas capazes de simular a inteligência humana. Isso inclui aprender a experiência, entender a linguagem, resolver problemas, inclusive, reconhecer padrões, enfim. Tudo que a gente faz naturalmente, mas que para uma máquina exige bilhões de cálculos por trás. Coisas que muita gente não sabe para que serve. Né? A gente que vem da área da programação imagina, nossa, que mundo infinito que tem aí para tentar gerar milhões de cálculos para gerar uma simples fala de uma inteligência artificial. E o mais louco é que isso começou de forma bem ingênua, pessoal. Lá na década de 60, criaram o primeiro chatbot. Né? É o primeiro chatbot da história. Ela chamava Elisa. E sabe o que a Elisa fazia? Ela simplesmente repetia perguntas, como se fosse um terapeuta. Você diz, estou triste. Ela devolvia, por que você está triste? E por incrível que pareça, muita gente achava que estava falando com alguém de verdade. Na época não era muito como hoje, que qualquer coisa a gente pode estar identificando, né? Era muito simples e natural para as pessoas. O ser humano tem essa tendência de projetar sentimentos nas coisas, sabe? Mas essa empolgação inicial não durou muito tempo, porque os cientistas prometeram demais e entregaram de menos na época. Os resultados não acompanhavam a hype do momento e veio o que a galera chamava de inverno da inteligência artificial. Vários projetos foram congelados, os investimentos secaram, o público perdeu o interesse. Era como simplesmente se a IA tivesse saído de cena. Só que como toda boa tecnologia, ela não morreu. Ela ficou ali dormindo, esperando, incubada, esperando realmente o momento certo de aparecer de novo. E esse momento chegou com tudo, pessoal, principalmente porque chegou os estudos da Machine Learning, né, o famoso aprendizado de máquinas. A grande virada foi o seguinte, ao invés de programar cada passo que a máquina deveria seguir, os cientistas ensinaram ela a aprender com os dados, né? Tipo, em vez de dizer para ela, isso é um cachorro, você mostra milhares de imagens de cachorros e ela aprende que isso é um cachorro. Né? Ela começa a aprender sozinha. A máquina aprende como uma criança, pessoal, errando, testando, ajustando, enfim. É assim que se comporta as máquinas. E aí que começa a revolução de verdade da inteligência artificial. Porque quanto mais dados, quanto mais informação, mais poder de processamento e melhores são algoritmos. Então essas máquinas vão começar a fazer as coisas cada vez mais complexas. Começaram a dirigir carros sozinhos, reconhecer rostos, entender fala, gerar texto, fazer recomendação e até vencer um monte de competição mundial. Aí, lembra do AlphaGo? Não sei se vocês lembram disso. Lá em 2016, esse sistema de IA era criado pelo Google. Enfrentou o Lee Sedol, se não me engano, o nome da pessoa, que era um campeão mundial de Go. Que o Go, para quem não conhece, é um jogo bem complexo, muito mais difícil, inclusive, que o xadrez, onde uma intuição humana sempre foi decisiva. E o AlphaGo venceu. Não só venceu, como fez jogadas que ninguém imaginava que ele ia fazer, jogadas que pareciam totalmente erradas, mas que no final deu tudo certo e chocou o mundo inteiro. Era como se a IA tivesse desenvolvido criatividade. E isso, pessoal, fez todo mundo repensar, putz, aonde que a gente estava chegando nesse momento? Né? Nesse ponto, a gente entrava na idade exponencial, para quem não conhece, porque as tecnologias começavam a evoluir num ritmo tão rápido que a gente mal consegue acompanhar. Todo dia aparece uma IA nova, com uma função nova, com um aplicativo novo que a gente nunca imaginava que ia acontecer. Você está usando a IA o tempo inteiro e nem percebe.
quando recebe uma sugestão de vídeo, por exemplo, no YouTube, aquelas recomendações que aparecem do lado direito, quando o Waze te mostra um caminho diferente, mais rápido, quando um celular de repente desbloqueia com o teu rosto, tudo isso, pessoal, é inteligência trabalhando a nosso favor nos bastidores e você nem percebe, porque está aí dentro do teu padrão de vida. E aí, na sequência, claro, né, pessoal, vem os robôs. Simplesmente os robôs físicos mesmo, com um braço, com sensores, com visão computacional. Os primeiros robôs com inteligência artificial começaram a aparecer nas fábricas, no centro de distribuição, nos hospitais, enfim. Hoje tem IA operando cirurgia, cuidando de plantações, analisando contratos, atendendo cliente no chat. Mas como todo avanço, também vem um baita de um alerta para vocês. O perigo realmente da inteligência artificial, ele é real. Não porque a IA vai virar um vilão, tipo um vilão de filme que vai destruir o planeta, não, pessoal. Mas porque a gente pode utilizar a ferramenta de forma errada. Deepfake, por exemplo. São vídeos gerados por IA que parecem reais, né? Manipulação de opinião, decisões enviesadas, desemprego em massa. Tudo isso pode acontecer se a gente não souber utilizar e não souber controlar a IA. E já que eu troquei de assunto, vamos falar do futuro do trabalho, né, pessoal? Tem muita gente preocupada em perder o emprego por causa da IA. E sim, algumas funções que são repetitivas, né, e manuais ali realmente podem desaparecer, podem não existir mais, mas outras vão surgir. O que muda é o perfil, né? Por exemplo, a IA é uma coisa muito nova, mas tem milhões de pessoas aí se especializando em IA. Né, como é o meu caso aqui, ó, eu fiz um curso, fiz outro curso e hoje estou falando um pouquinho de IA aqui para vocês. Né, então tem muita gente se especializando nisso e gerando mais emprego também para essas pessoas que trabalham nessa área. Precisa ser mais criativo? Precisa. Precisa ser mais estratégico? Precisa. Precisa ser humano? Também precisa. Precisa ter tudo isso, pessoal, porque mesmo que exista essa parte computacional, né, que está fazendo tudo por trás dos planos, precisa de empatia, precisa de emoção, precisa de valores. E isso ainda é do ser humano. Isso ainda a gente não consegue substituir pela máquina, né, pessoal? Porque precisa ter um toque ali para ver se aquilo ali está certo, se aquilo ali foi feito da forma correta. Na minha opinião, ainda vai precisar do humano ali para tentar dar o ok final para algumas coisas, tá? Não vai extinguir de vez ali o emprego do humano. Mas para finalizar aqui, pessoal, tem uma divisão importante que pouca gente conhece. Existem tipos diferentes de inteligência artificial. A IA fraca, que é o que a gente tem hoje, né, especializada em uma tarefa só, por exemplo. Já a IA forte, que é uma teoria, né, seria uma inteligência geral, um sistema que seja capaz de entender tudo, aprender qualquer coisa, até desenvolver consciência. Isso ainda é ficção, mas tem muita gente ainda pesquisando, testando, avançando, enfim, gerando muita expectativa no público, né? E a gente nunca sabe se esse momento vai chegar. Então, no fim das contas, a pergunta inicial volta com mais força. As máquinas podem pensar? Deixa aqui nos comentários, será que as máquinas podem pensar? Talvez sim, talvez não, mas mais importante que isso, pessoal, a gente precisa se fazer uma pergunta como parte da sociedade mesmo. A gente está preparado para lidar com isso? Porque inteligência artificial não é só tecnologia, é uma mudança de era, pessoal, é uma mudança realmente drástica. Entender isso é o primeiro passo para não ser engolido por ela.